Marinha informa: ciclone bomba vai atingir o sudeste e terá efeitos até a Bahia. A matéria é de 1/7/2020. Até a noite desta quarta-feira, dia 1 de julho de 2020, os efeitos do ciclone bomba poderão atingir outros estados do Brasil, além da região sul do país, conforme informou a Marinha em comunicado. Segundo o órgão das Forças Armadas, eventos de até 88 km por hora podem chegar à faixa litorânea de São Paulo e Rio de Janeiro, isso até a noite desta quarta-feira. Este vendaval poderá promover ondas de 3 a 4 metros de altura em alto mar do Rio de Janeiro à Bahia, ao sul de Caravelas, entre quarta-feira e amanhã de sexta-feira, dia 3. Ainda segundo a Marinha, a aproximação de uma frente fria poderá provocar rajadas de vento de até 74 km por hora na faixa ao norte do Arraiar do Cabo, no Rio de Janeiro, até o sul de Guarapari, no Espírito Santo. Se a situação no sudeste do país é de alerta, no sul é de temor. Segundo os órgãos de meteorologia e a Marinha, persiste a previsão de uma possível segunda onda do ciclone bomba, que deixará o mar muito agitado e ressaca com ondas que poderão superar os 4 metros de altura em Santa Catarina até a tarde da quinta-feira. Nesta terça-feira, dia 30, fortes temporais atingiram Santa Catarina e deixaram estrago em todas as regiões do estado, além de 4 pessoas perderam sua vida. Árvores foram derrubadas e muitas casas destelhadas. Os ventos chegaram a 120 km por hora. Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, de antemão já quero agradecer ao nosso inscrito aqui que me mandou essa matéria. Mais uma vez o nosso querido Lucas França, que está sempre atento aí. Obrigado, meu querido irmão, você tem contribuído muito aí para o conteúdo do nosso canal. Agora, meus queridos irmãos, falando do que a gente acabou de ver, é o seguinte: quando a gente pensa que não dá para piorar, o mundo nos surpreende. E eu já tenho dito em outros vídeos para vocês que o que não aconteceu na última década, em 10 anos, 2020 está acontecendo tudo de uma só vez. E diante disso, uma das metas da agenda global, que é tornar as pessoas materialistas, está indo por água abaixo. Você vê como hoje as pessoas estão falando em Deus, e até quem é ateu procura algum entendimento além do que a ciência explica como normal. As pessoas já estão procurando outras teorias que expliquem isso, e muitas delas voltadas para o lado paranormal da coisa. No meu ponto de vista, diante dessa situação, das duas uma: ou a pessoa começa a acreditar nas chamadas teorias da conspiração, ou se ela for uma pessoa mais voltada para o lado espiritual, ela vai acreditar que estamos realmente no início das dores, o que a Bíblia chama como Armagedon, descrita no Apocalipse. Os sinais são evidentes. A Terra literalmente está em trabalho de parto. O clima vem mudando e alguns anos atrás a gente falava que era muito estranho que estados como o Nordeste brasileiro, por exemplo, começasse a ficar frio. E isso aconteceu em algumas temporadas. Enquanto lá na Europa, nós fizemos diversos vídeos aqui, até ano passado mesmo a gente estava mostrando lá a França, a Rússia, um calor insuportável, que inclusive estava fazendo algumas florestas deles lá, plantas que deveriam estar cobertas por gelo, elas pegando fogo. Elas não tinham como se adaptar a esse calor tão intenso. Então estava realmente revertendo. O incêndio foi causado pela maior onda de calor na Rússia em 160 anos. E diversas pesquisas chamadas de teoria da conspiração mostravam que existe testes feitos nessa área. A gente conhece como HAARP. Embora oficialmente eles falem, não, só tem uma lá no Alasca, nós mostramos em vídeos mais antigos que essas antenas estão espalhadas por diversos lugares do planeta, inclusive disfarçadas. É o que as teorias da conspiração falam. E nós vimos algumas dessas imagens aqui em vídeos mais antigos, vocês procurem aí, que eu acredito que ainda esteja no canal por um milagre de Deus. Mas até oficialmente, eles falam que o HAARP, né, é só pesquisas de baixa frequência que eles mandam lá pro céu para ver o que é que... Não explicam direito nunca, né? Mas até nas matérias como está aqui no Tecmundo, você vê que não existe apenas uma como eles falam. Olha só aqui, ó. O HAARP não é o único aquecedor ionosférico do planeta. Há também uma localizada na Noruega e outra na Rússia. E eu digo para vocês que devem existir antenas dessa até mesmo aqui no nosso território nacional. Claro que não é tão concentrado como é lá nesses países, mas tem sim, você pode ter certeza disso. Isso já foi matéria do Discovery.
já foi falado em diversas mídias. Agora, é claro que eles fazem sempre aquele trabalho de informar para desinformar. Quem viu, por exemplo, a matéria que eles fizeram sobre as pedras guias da Geórgia, não, foi um filântropo aqui que mandou fazer só para colocar ali como conselho, sabe? É isso que eles fazem. Eles informam para desinformar, para cair em descrédito e as pessoas, quando escutarem a verdade, dizerem: ah, cara, eu já ouvi isso aí é bobagem, você tá viajando, não é nada demais. Mas agora, diante de coisas como estão acontecendo agora, meus caros irmãos, eu pergunto, será que ainda dá para as pessoas acreditarem nisso? Será que esses camaradas estão simplesmente fazendo essas antenas e espalhando pelo mundo, simplesmente por fazer? Você já viu alguma vez eles fazerem alguma coisa, dar um ponto sem nó? Eu mesmo nunca vi. Nessa mesma matéria do Tecmundo, outra parte que eu destaco, que ela é bem grande, eu não vou ler ela completa, até porque a gente já falou muito desse assunto. Você procura nos vídeos mais antigos que tem aí. Em 1993 começou a funcionar no Alasca, nos Estados Unidos, o HARP, um projeto de estudo sobre a ionosfera terrestre. O HARP, que significa Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, visa compreender melhor o funcionamento das transmissões de ondas de rádio na faixa da ionosfera, parte superior da atmosfera. Segundo os relatos oficiais, o projeto tem como objetivo principal ampliar o conhecimento obtido até hoje sobre as propriedades físicas e elétricas da ionosfera terrestre. Com isso, seria possível melhorar o funcionamento de vários sistemas de comunicação e navegação, tanto civis quanto os militares, o que gera desconfiança em grande parte dos conhecedores do HARP. Para realizar esses estudos, as antenas de alta frequência do HARP enviam para a ionosfera, olha só, visando a aquecê-la. Assim são estudados os efeitos das mais diversas interações de temperaturas e condições de pressão. Por esse trechinho aqui eu li, fiz questão de ler para vocês, meus caros irmãos. É porque eles dizem que é para estudar, tá certo? Mas se eles estão mandando ondas para aquecer, não é um estudo, você está modificando o negócio, né? Você sabe que qualquer coisa que você vai estudar, você tem que evitar o máximo possível modificar essa coisa, alterar essa coisa. Porque senão você não vai ter um resultado correto do seu estudo. Mas você vê que essas antenas, elas mandam ondas para lá e acabam aquecendo a ionosfera. E você sabe que tudo que a gente faz contra a natureza não fica sem resposta. Então esse ciclone que está sendo chamado aí de ciclone bomba, por exemplo, você vê que não é um fenômeno que foi criado agora, ele já existe. Agora, não no Brasil. Acontece lá pro lado dos Estados Unidos, lá para aquelas bandas de lá. É normal acontecer lá. Mas você está vendo que esses problemas, que eram de determinadas áreas do planeta, começaram agora. Uma boa prova disso é a nuvem de poeira, né? Lá dos países árabes, que é uma coisa normal, as tempestades de areia. A gente sempre viu isso, desde criança, em filmes, em desenhos animados. E agora está se espalhando para o mundo, em diversos países. Da mesma forma, agora esse ciclone também. O Brasil, que sempre foi um país tranquilo, calmo, né, com um clima realmente abençoado, assim como outros, também está deixando de ser. Essas coisas estão se tornando realmente global. Então, meus caros irmãos, se de fato não estivermos diante do Armagedon, eu imagino que todas essas coisas vão fazer com que as próprias pessoas, o cidadão comum, peça por uma nova ordem mundial. Porque como os problemas que antes eram regionais de cada país estão se tornando globais, vai exigir medidas para combater isso de forma global. Nenhum país vai estar pronto para lidar com todos os problemas que existem no mundo no território dele. E você está vendo isso acontecer agora. Esse ano de 2020, meus caros irmãos, ele é o ano que realmente iniciou uma nova ordem mundial. Ela vai ser uma ordem social, essa pandemia já vai mudar, já está mudando a forma que nos comportamos uns com os outros, isso já está mudando. É normal agora as pessoas darem um cotovelo ou nem isso fazer quando encontram com uma pessoa conhecida ou amiga. É normal agora isso acontecer. Estão evitando também se aglomerarem. É claro que a classe mais pobre é forçada a ir para as filas das caixas econômicas, mas as outras classes não, já estão literalmente mudando os hábitos dela. Então você vê que a mudança social já começou. Agora também você está diante, e as propostas estão aí, nós mostramos diversas matérias de economistas falando isso, vocês procurem também, que ainda está no canal, dizendo que é preciso realmente acabar com a moeda física, a moeda nacional. Porque toda vez que um país sofre com um problema desse, como por exemplo está acontecendo agora,
né? Nuvem de poeira, ciclone destruindo as cidades. Então tem que ter uma moeda que, indiferentemente do país estar sendo atacado, está sofrendo algum tipo de problema, não interfere no seu valor. E essa é uma ideia tida como solução para os novos problemas que o mundo enfrenta, que são todos globais agora. Então, meu caro irmão, o que antes era teoria da conspiração e nós alertávamos que iria acontecer, agora tomou forma. Você já imagina agora, aquilo que os caras falavam que era teoria da conspiração, agora eu entendo por que é que vai ter que acontecer, por que é que vai ter que ser feito assim, como eles falavam. Porque quando a gente fala num primeiro momento, e vocês passam por isso quando compartilham esse tipo de informação, vocês sabem. É tão chocante, é tão incrível que a pessoa diz, isso nunca vai acontecer. Como é que vão chegar a unanimidade? Por exemplo, nesse caso da moeda, né? Países que têm moeda forte vão querer abandonar essas moedas e passar para uma moeda que é como se fosse uma empresa, né? Ela por si própria ali. É claro que eles não aceitariam. Eles não aceitariam em condições normais. Mas diante dos problemas que estão surgindo, cada vez mais globais, os líderes de cada país não terão outra escolha. Eles mesmos serão os primeiros a pedir por isso. E o povo exigindo deles. Não tenha dúvida disso. Então, meu caro irmão, é lamentável que isso realmente esteja acontecendo e nesse caso aí, infelizmente, é inevitável. Se as pessoas talvez tivessem se preocupado em saber que antenas era essa, explicassem melhor que tipo de onda é essa e quais seriam os possíveis efeitos, fizessem uma investigação, olha, vamos saber, tá certo, vocês estão mandando lá ondas de baixa frequência para aquecer e fazer estudos, tá certo. Mas qual seria o efeito colateral disso? Porque você sabe, meu caro irmão, quando você quer fazer uma obra na sua casa, botar uma areinha de frente à sua calçada, muitas vezes passa ali um guarda municipal, uma coisa e te multa. Ou não é? A prefeitura vem e olha, você não tem autorização para fazer isso. Ou seja, aquele pouquinho de areia, de tijolo que você botou ali, não é? Acontece de você ser multado porque você está gerando um efeito colateral na rua. As pessoas não vão poder passar, por exemplo, pela sua calçada porque está cheia de tijolos. Elas vão ter que se arriscar na rua. Você gerou um efeito colateral. Agora, esses caras fazem pesquisa a nível global e para eles não tem problema nenhum. Você entende como as coisas realmente funcionam? Que a lei parece que só existe para o pequeno, infelizmente? É isso, meu caro irmão. O que eu tenho para dizer para vocês é isso. Eu não sei se de fato estamos no início das dores. Não duvido nada que seja as duas coisas também, como um inscrito bem disse, e eu concordo. Davi, eu acredito que seja as duas coisas. Eu também, meu caro irmão. Eu acredito que é as duas coisas. O harp e o início das dores mesmo. Porque essa forma de se comportar desses caras vai gerar realmente o Armagedon. Vocês não tenham dúvida disso. Então, meu caro irmão, você agora está ciente que não existe apenas uma basezinha como eles querem que vocês acreditem. Essas antenas estão espalhadas pelo mundo de várias maneiras e inclusive disfarçadas. Eles não admitem nem que é isso. Isso é o que a gente vê até pelas imagens que estão por aí. Então, eu gostaria que você deixasse o seu comentário, gostaria que você compartilhasse esse vídeo, porque se você é daquelas pessoas que não gosta de aceitar tudo de cabeça baixa e pelo menos nem tentar mudar as coisas, saiba que a única solução é realmente você compartilhando a informação. Se as pessoas soubessem dessa realidade, se elas acreditassem no que a gente falava, e eu digo a gente incluindo você, meu caro irmão, talvez a situação não tivesse chegado a esse nível. Então eu peço que você compartilhe, mostre para mais um amigo, porque a gente vai fazendo assim a nossa parte. Então que o nosso Yahushua acompanhe e proteja cada um de vocês e a família de vocês, e a gente vai ficando por aqui. Um abraço e tamo junto!